Fala galera, tá no ar, lição em pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, pastor Everaldo? Tudo bem, como é que tá, Mel? Tudo bem? Tudo bem. E vocês, amigos, tudo bom? Que bom! Bom, antes da gente ir para a lição, eu tenho dois recadinhos para você. O primeiro é, você está estudando a lição? Lembre-se do bom de lição. Tá, mas sobre o bom de lição, o que o vencedor vai ganhar, pastor? Olha, Mel, dois presentes pelo menos maravilhosos. Um deles é conhecer as dependências da Casa Publicadora Brasileira. O outro presente é conhecer a TV Novo Tempo e ter mais um presente brinde ainda para essa pessoa vencedora. Tá, e se a pessoa não vencer, no caso que perder, e aí? Vai ganhar alguma coisa? Sim, se você perder na final, não fique triste não. Você vai receber também um brinde maravilhoso que será uma bênção para a sua vida. Que legal, pastor. Bom, o segundo recado já está disponível em nossa livraria Céus as lições do terceiro trimestre de 2020. Aproveite essa oportunidade para ficar mais perto de Jesus. Atenção, Riste, você tem 10 segundos para responder essa questão. Se um triângulo retângulo possui um cateto com medida de 4 centímetros e o outro com 3 centímetros, qual é o triplo do número que corresponde à hipotenusa desse triângulo em metros? Valendo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, não sei a resposta. 1. Imagine a seguinte situação. Um professor pede para um estudante iniciante de álgebra resolver uma questão avançada. E aí, pastor? Difícil, né? Agora imagina no contexto bíblico. Você já se deparou com algum texto que parece estranho e difícil de resolver? Na verdade, todos nós já nos deparamos em algum momento com uma situação dessa. Mas calma lá, nós vamos resolver essa questão. A pergunta que não quer calar, pastor: que atitudes em relação à Bíblia eu tenho que ter para compreender de forma adequada a Bíblia? O que o senhor fala pra gente? Muito bem, boa pergunta, Mel. Você sabe que o apóstolo Pedro, ele já advertia aos leitores da Bíblia em relação aos escritos de Paulo. Ele dizia que Paulo tinha umas palavras difíceis, né, de interpretação, e que o leitor deveria ter mais cuidado quando fosse ler as epístolas de Paulo. Então esse é o primeiro ponto. Nós não podemos ler a Bíblia tentando que a Bíblia fale aquilo que nós queremos que ela fale. E muitas vezes fazemos isso, né, pastor? Quantas vezes, né? Pois é. Quantas vezes queremos encontrar na Bíblia um texto que justifique a nossa postura, né? Então esse ponto a gente precisa ter muito cuidado. O outro ponto é o seguinte: quando existem passagens que parecem discrepantes, não se preocupe, a Bíblia foi escrita em linguagem humana. Portanto, é natural que os autores, eles cometessem erros. Nós cremos que a Bíblia, nesse aspecto, ela não é inerrante. Ela pode conter erros de informações, por exemplo. Não é? A gente pode encontrar um autor dizendo que Cristo saía de Jericó para Jerusalém, e o outro fala que ele estava entrando. Mas isso não tem nenhum problema, porque no que concerne ao aspecto teológico e moral, aí sim, a Bíblia ela não contém erros. Certo, pastor. Então, esse ponto é imprescindível. O outro ponto, os crentes bereanos, eles foram, então, elogiados pela sua postura, Mel. E sabe qual foi a postura deles? Quando eles ouviram a pregação, eles não ficaram apenas com a pregação. Eles foram aonde? Aqui, ó. Eles foram para a Bíblia. Na sola escritura, foram né, pesquisar isso, para ver se aquele discurso do pregador estava correto. Então, esse é um ponto bem interessante. Outro ponto que nós não podemos esquecer é que é o seguinte: a Bíblia ela é um livro espiritual, ou seja, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E ele não ditou a Bíblia, ele deu aos homens visões e sonhos, e eles colocaram na linguagem humana, ok? Agora, quando você se aproximar da Bíblia, entenda que assuntos espirituais, eles só podem ser entendidos ou discernidos espiritualmente. Então, nada mais apropriado do que você chamar quem inspirou o autor a escrever. Verdade. E essa pessoa é o Espírito Santo. Então vá com o seu coração aberto, vá desejoso por aprender, como os bereanos, e peça a Deus que Ele ilumine a sua mente. E não se esqueça, a Bíblia, ela se explica por si mesma. Você não precisa de outro artifício. A Bíblia, ela é autoexplicativa. É como diz Isaías, é um pouco aqui, um pouco ali. O que nós temos que fazer é ler,
pesquisar. O leitor desavisado não vai entender, mas se você for à Bíblia e pesquisar, você vai entender. Verdade, pastor. E tem uma citação que eu queria ler aqui para vocês, que diz assim, ó, Ellen White, né, diz assim: precisamos humilhar nosso coração e com sinceridade e reverência buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. Tá, mas sabendo de tudo isso, o que isso muda em sua vida? Primeiro, a melhor solução para as dificuldades da Bíblia ainda se encontra na própria Bíblia. E segundo, assim como Daniel, que orou intensamente quando ele não compreendeu algumas passagens da Bíblia, nós devemos orar a Deus. E falando em oração, você já orou hoje? Esse foi o Lição em Pauta dessa semana. Tchau, tchau, pastor. Obrigado, até mais.